com as diferentes tipologias, a gente vai ter diferentes formatos, né, de tronco, formatos sobretudo de tórax, mas também de abdômen. E aqui, por exemplo, era o exemplo que eu estava citando. Aqui eu tenho bem nítido o exemplo que eu estava citando. É uma tipologia que tem um segmento declive permanentemente afundado, e que frequentemente, tanto aqui quanto aqui, sobretudo aqui, frequentemente esse indivíduo ele vai apresentar uma respiração paradoxal, porque como os pilares do diafragma estão permanentemente com um ponto fixo aqui embaixo, na coluna lombar, no segmento declive, a cada inspiração, esse diafragma vai puxar o externo para dentro, pela via da face endotorácica, da face visceral endotorácica. Enquanto a gente vai ter para cada uma dessas tipologias um comportamento respiratório diferente. Uma tipologia que está fixada numa hiperlordose lombar, ela não vai realizar satisfatoriamente uma delordose lombar na inspiração. Esse transverso do abdômen hiperativo, ele vai, muitas vezes, por exemplo, numa situação de uma gestante, ele vai ser responsável por, a cada inspiração, tracionar mais ainda sobre a linha alba, justamente, e possivelmente vai ser o responsável, certamente, vai ser o responsável, por exemplo, por uma diástase abdominal. Um tórax como esse, em que eu tenho uma forte horizontalização do externo, né, toda essa projeção do tórax para frente, eu não tenho a minha zona de aposição vertical, eu vou ter uma horizontalização das fibras do meu diafragma. Isso também não vai ser benéfico para uma correta expansão do meu tórax nas diferentes direções. Eu tenho uma situação aqui de um fechamento desse tórax em todos os planos. Ele está fechado no plano frontal, ele está fechado no plano sagital. Vai aparecer aqui uma enorme hiperpressão intraabdominal. É um terreno, por exemplo, para uma incontinência urinária. Aqui, por exemplo, eu tenho um terreno, né, a gente vai ver esses tóraxes, né, como é que faz o meu tórax na respiração. Aqui, por exemplo, eu tenho comportamentos torácicos que favorecem doenças obstrutivas. Aqui eu já tenho um tipo de tórax que favorece mais a doença restritiva. Então a gente precisa realmente ampliar o nosso raciocínio para pensar junto. Tanto o paciente que vem com uma doença respiratória, um paciente que vem com efizema e apresenta um tórax com esse formato, um corpo com essa atitude postural aqui, né? Deixa eu voltar lá, ó. Um corpo com essa atitude postural, mas em geral ele já vai chegar com um abdômen mais prolabado aqui, né? E com uma doença do tipo enfisema, eu posso pensar em tratar a doença respiratória dele, mas até que ponto eu tratando a globalidade dessa estática, eu também não vou estar ajudando esse paciente a respirar melhor. A mesma coisa nas doenças restritivas. Aqui, um paciente asmático, por exemplo, esse terreno aqui favorece a telectasia, favorece inúmeras modalidades de doenças restritivas que a gente também pode ajudar, não substituir, mas a gente pode ajudar tratando esse corpo, esse indivíduo de uma forma mais global.